Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e na nossa abordagem de hoje vamos tratar da execução trabalhista e aí naturalmente voltada aí para um aspecto prático. A execução trabalhista, como se sabe, ela tem uma disciplina normativa bastante enxuta na CLT, então muito frequentemente vamos nos socorrer da legislação subsidiária, que na execução é diferente do que acontece no processo de conhecimento, na fase de conhecimento. Na execução, a nossa legislação secundária, digamos assim, subsidiária, primeiramente seria a Lei de Execução Fiscal e depois o Código de Processo Civil. Então, ao contrário do que se imagina aí na fase de conhecimento, em que o Código de Processo é a fonte subsidiária por excelência da fase de conhecimento trabalhista, na fase de execução, conforme prevê aí o artigo 889 da CLT, a fase de execução, o nosso diploma normativo subsidiário, primeiramente seria a Lei de Execução Fiscal, e depois o Código de Processo Civil. Então, vamos nos socorrer desses 3 diplomas legislativos para termos aí um delineamento básico da execução trabalhista. Agora, em se tratando de CLT, o artigo fundamental da CLT que trata da execução trabalhista é esse que está aqui exposto, o artigo 880 da CLT. O artigo 880 da CLT é o artigo fundamental da execução, é aquele artigo que a gente pode chamar de artigo coringa. Se você tiver um conhecimento 0 Kelvin de execução trabalhista, você, ao menos buscando o artigo 880, já sairia aí dessa situação, já sairia aí dessa situação de desconhecimento do andamento da execução. Então, se você tem pelo menos o conhecimento da disciplina do artigo 880 da CLT, já é possível caminharmos um pouco aí na execução trabalhista, sem passar tanto percalço. Então, o artigo 880 é o artigo fundamental da execução, porque ele determina o início da execução e determina também quais são as medidas que deflagram a execução e qual é o andamento ali até mais ou menos a metade da execução. Que é, no início da execução, que é o primeiro ato, a citação do executado. Então, a citação do executado, pelo artigo 880, será feita pelos oficiais de justiça. Então, não se prevê uma citação postal do executado. Para esse fim, na citação pelo PJE, se prevê a citação pelo oficial de justiça, pelo menos essa é a previsão legal aqui, que o oficial de justiça deverá, então, portar um mandado que determina a citação e o pagamento do débito, reconhecido em decisão judicial transitada em julgado. Então, o oficial de justiça levará esse mandado, portará esse mandado, e levará esse mandado ao conhecimento do executado, que nele vai colocar o seu ciente, o seu recebido, e esse executado, a partir do momento que recebe esse mandado, ele tem que adotar, ele pode adotar 3 providências possíveis. A primeira providência é pagar o valor devido. Então, o mandado vai conter lá o valor devido, atualizado monetariamente, vai ter também incidência dos juros, vai ter incidência das custas, e contribuições previdenciárias, se for o caso. Então, esse executado vai ter, nesse mandado, o valor devido discriminado no mandado. Esse valor deve ser pago em até 48 horas. Se tivermos a obrigação de fazer ou não fazer, elas também devem ser cumpridas de acordo com o que o mandado dispuser. Mas o mandado, em se tratando de pagamento em dinheiro, o executado tem 48 horas para efetuar o pagamento. Então, a primeira providência que o executado pode adotar, uma vez que receba esse mandado, é efetuar o pagamento, quitando o valor da execução. A segunda providência que o executado pode adotar, também a ser adotada em 48 horas, é indicar bens para garantir a execução. O executado entende que não deve pagar, entende que existe alguma coisa a ser discutida ainda, naquele montante executado, enfim, no reconhecimento da dívida. Então, entende o executado que é possível discutir alguma matéria ainda, no que diz respeito àquela execução. E nessa condição, então, ele tem que indicar bens para garantir a execução em montante igual ou superior ao valor devido. E em garantindo a execução, ele terá, então, a possibilidade de embargar a execução.
Os embargos de execução, então, né, seriam a defesa por excelência do executado. Estamos na fase de execução, já passamos a fase de conhecimento, então aqui não cabe contestação, aqui não cabe ampla produção de prova voltada ao reconhecimento ou não do direito, aqui não cabe mais audiência de conciliação de julgamento, né, para tratar do montante devido, para tratar daquela dívida que está sendo discutida, né? Aqui a matéria dos embargos de execução é uma matéria bem mais restrita, né? Então essa matéria deverá ser alegada e o momento para tal é agora, né? O embargado, então, o executado então vai ter, né, 48 horas para garantir a execução, e garantida a execução ele vai ter 5 dias para embargar, né, a execução, para se defender na execução e tentar discutir alguma matéria ainda remanescente, né, que diga respeito aí ao cumprimento da dívida, parcial ou total, a eventuais abatimentos, adiantamentos, prescrição intercorrente, enfim. Então, o executado tem algumas matérias a serem adotadas de competência absoluta do juízo, né? Então, o executado tem algumas matérias a tratar aí nos embargos de execução. Então, esse é o momento, né, em que ele pode garantir a execução e discutir, né, essa matéria aqui na fase executiva do processo. Então, a segunda providência que ele pode adotar é não pagar em 48 horas, mas em 48 horas, em até 48 horas, garantir a execução e embargá-la, tentar se defender, tentar resistir ainda na fase de execução. E a terceira providência que o executado pode adotar é simplesmente não fazer nada. Receber o mandado, dar o seu ciente, dar o seu recebido no mandado e não fazer nada. Não fazendo nada, qual é a consequência? A consequência é que a justiça fica autorizada, né, a fazer uma espécie de devassa nos bens do executado para assegurar o cumprimento da obrigação. Então, na hipótese de o executado não adotar nenhuma medida destinada ou ao pagamento ou à sua defesa na execução, a tendência é que a justiça, então, possa fazer aí, né, a busca de bens, né, o rastreamento de bens para garantir a execução, né? A Justiça do Trabalho tem convênio hoje com o Banco Central, que pode fazer esse rastreamento com o sistema chamado, né, Sisbajude, né? Ele pode então utilizar o sistema do Banco Central para procurar ativos financeiros em nome do executado. É possível também, né, por meio do sistema chamado, né, Renajude, procurar veículos, né, com base no banco de dados do Renavan, né, verificando se existe algum veículo em nome do executado. É possível também fazer busca de ativos informados no imposto de renda pelo sistema Infojut, né? Então, a Justiça tem esses e outros elementos, outros meios de busca, outros convênios também para poder rastrear a busca de bens do executado. Então, o executado que não paga, nem utiliza da possibilidade de indicar bens para garantir a execução e embargar, ele fica sujeito a essas providências aí. A Justiça, então, poderá fazer uma devassa no seu patrimônio procurando bens para garantir a execução. Então, o artigo fundamental da execução trabalhista é o artigo 880. Né? Então, vamos ver aqui agora, né, um mandado de citação para citação e pagamento do executado e ver como essa peça é formulada. Vamos verificar aqui agora um mandado de citação para pagamento, um mandado real. Então, nesse processo, que está naturalmente em fase de execução, o juízo determinou a expedição de mandado de citação para pagamento, mandado esse que será portado por um oficial de justiça que vai se dirigir ao endereço do executado e citá-lo pessoalmente com a apresentação desse mandado para pagamento. Observe que o excelentíssimo senhor juiz de trabalho manda ao oficial de justiça que, à vista do mandado, cite o executado. O executado, então, cumprirá, observará as diretrizes estabelecidas pelo artigo 880 da CLT. Então, ele terá a opção de pagar no prazo de 48 horas, garantir a execução em 48 horas e, se não tomar nenhuma das duas providências, ele estará sujeito à penhora feita pelo judiciário. O judiciário, então, terá o caminho aberto para, eventualmente, fazer incidir constrição sobre o patrimônio desse executado até o limite da dívida. A dívida aqui, pouco mais de R$30 mil. No mandado também vamos ter a menção das peças do processo com a chave de acesso de cada uma dessas peças no ambiente PJE. Então, todas as peças relevantes estão aqui descritas no mandado. E, ao final, vamos ter o seguinte: o mandado vai enunciar que o executado que não cumprir nem garantir bens
para suprir a execução. Esse executado, ele estará sujeito à inscrição de seu nome, pessoa física ou jurídica, no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. O indivíduo, a pessoa física ou jurídica que tiver seu nome inscrito no BNDT, não poderá emitir certidão negativa trabalhista, certidão negativa de débitos trabalhistas, o que lhe impede, por exemplo, de participar de licitações. Além disso, as pessoas, os contratantes privados também podem fazer esse tipo de pesquisa, né? A certidão é gratuita, a emissão gratuita no site do TST, para se precaver em relação a algum tipo de bem que ela queira comprar na mão de um indivíduo que esteja sendo executado. E a inscrição no Banco Nacional de Devedores significa que tem execução trabalhista pendente de pagamento ainda, ou de garantia da execução. A menção também não mandada ao recolhimento previdenciário, e o oficial de justiça fica autorizado a realizar diligência em domingos, feriados, também fazer citação por hora certa e requisitar auxílio de força policial se necessário. Então esse é o mandado padrão, baseado no artigo 880 da CLT, quando o juízo determina a citação pessoal do executado mediante mandado portado por oficial de justiça. Mais recentemente, os juízes trabalhistas têm adotado em massa, hoje já é a ampla maioria dos juízes, não tem mais adotado tanto assim a medida prevista no artigo 880. Muitos deles têm preferido a alternativa que consta no CPC. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que é um outro processo, essa juíza, ela segue a linha da aplicação do artigo 503 do CPC no processo do trabalho. Então, ela vai determinar a citação do devedor, na verdade seria na intimação do devedor, na pessoa do seu advogado, de acordo com o artigo 503, parágrafo 2º, inciso 1 do CPC. Então, de acordo com o CPC, o cumprimento de sentença ele é iniciado com a intimação da parte que pode essa intimação ser feita na pessoa do advogado. Pode ser feita, inclusive, com o roteiro regular de intimação, ou seja, via diário para o advogado. E então, essa intimação via diário para o advogado já significa a ciência da parte, e a partir daí começa a contar o prazo para os demais trâmites de execução. Nesse caso aqui, o prazo trabalhista é de 48 horas. Então, a partir da ciência do advogado, o executado terá 48 horas para efetuar o pagamento da condenação ou garantir a execução sob pena de penhora. Demais prazos, demais ocorrências também são mencionadas nesse despacho. Então, aqui, por exemplo, a juíza enuncia que se o prazo decorrer sem pagamento, já é possível iniciar o bloqueio de ativos financeiros através do sistema Sisbajude, está até grafado incorretamente aqui, mas é em Sisbajude, nesse A está grafado indevidamente. Também a menção à inclusão do nome do executado no Banco Nacional de Devedores, caso não pague nem garanta a execução. E se ainda, depois de pesquisar o sistema Sisbajude haja pendência de pagamento, independência de valor para cobrir em relação à execução, é possível utilizar o sistema Renajude e outros sistemas, como por exemplo aqui o portal, CNIB, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens, o sistema Renajude, enfim. Então, o judiciário, após a inércia do executado em pagar a dívida ou garantir a execução, o judiciário fica autorizado, os juízes costumam já determinar tudo isso no despacho para que adote outras providências no sentido de rastrear e bloquear bens para garantir a execução. Então é assim que funciona a abertura da execução trabalhista. Primeiro se dá a oportunidade de executado em 48 horas pagar o valor da execução ou garantir a execução. Caso nenhuma das providências seja adotada, a Justiça tem diversos mecanismos de rastreio e constrição de bens para agilizar a satisfação do crédito ao exequente. Ainda em se tratando da execução trabalhista, nós temos aqui a terceira hipótese, que é a hipótese de o executado não tomar nenhuma providência, a hipótese do uso do sistema Sisbajude, o antigo Bacen-Jude. O Sisbajude, então, é um sistema informatizado
que decorrem de um convênio entre o Judiciário e o Banco Central, para que, né, o juiz, né, por meio de uma senha, ele possa acessar o sistema do Banco Central e emitir ordens eletrônicas de rastreamento e bloqueio de ativos financeiros em nome do executado. Né? Então, com esse sistema, qualquer conta em estabelecimento oficial de crédito que tenha o executado, que age em nome do executado, a Justiça, então, poderá efetuar bloqueios de valores e transferência desses valores para uma conta oficial judicial, né, a fim de garantir o pagamento aí total ou parcial da execução. Então, uma vez que o executado não utilize a faculdade de indicar bens para garantir a execução, a Justiça está autorizada a utilizar o sistema Sisbajude, e esse sistema Sisbajude ele promove o bloqueio online desses valores, né, mediante uma simples emissão de ordem judicial por parte do juiz, com o uso de login e senha diretamente nesse sistema. É de se chamar a atenção também que esse sistema, né, tem a previsão aqui na consolidação de provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Esse sistema ele tem precedência sobre outras modalidades de constrição. Isso significa que, se depois de passado o prazo de 48 horas e depois de a Justiça ter efetuado bloqueio de bens ou executado através de uma petição pedindo a substituição do bem, né, não, eu não queria que minha conta fosse bloqueada, eu gostaria que indicar aqui essa televisão para garantir a execução, não será mais possível, né? Ou pelo menos não é admissível mais, não seria mais viável, juridicamente falando, embora você possa tentar, mas a chance de êxito desse tipo de requerimento é praticamente zero, primeiro porque a consolidação de provimentos aqui da Corregedoria coloca que esse tipo de bloqueio ele tem prioridade, ele tem precedência sobre outras formas de expropriação, outras formas de bloqueio de bens, né? E isso não é uma invenção da Corregedoria, isso aqui só está dando aplicabilidade àquela ordem de bens prioritária do Código de Processo, em que se coloca que o dinheiro é o bem preferível para a satisfação da execução, né? Até porque o dinheiro é dinheiro, ele tem a liquidez assegurada, né? Ao contrário de outros bens que deveriam ser negociados no mercado para ser depois convertido em dinheiro, o dinheiro já é um meio de troca na mão, né? Então, como os ativos financeiros aqui se tratam de dinheiro, embora o bloqueio seja feito online, trata-se aqui de dinheiro, né? Então, isso aqui não é uma norma inventada pela Corregedoria da Justiça do Trabalho, é uma norma que decorre da pura e simples interpretação daquela ordem de precedência de bens, né, que o Código de Processo Civil estabelece. Então, esse tipo de bloqueio, uma vez realizado, dificilmente vai ser revertido, né, por uma petição que o executado vinha atravessar dizendo que não, gostaria de substituir por outro bem. Muito difícil conseguir êxito nessa situação, a não ser que se comprove que a conta seja uma conta salário, que o valor penhorado ali é um valor absolutamente impenhorável, enfim, né, mas o fato uma vez que se deixa passar a oportunidade de indicar bens para garantir a execução, né, e uma vez feito esse bloqueio pelo Judiciário, dificilmente o executado, né, salvo exceções aí basicamente voltadas para a empenhorabilidade desses valores, dificilmente o executado conseguiria reverter, né, essa decisão de bloqueio dos seus ativos financeiros. Então, o sistema Sisbajude, o sistema o meio a ser utilizado imediatamente após o fato de o executado não se manifestar, de o executado deixar passar em albis, né, em branco, o prazo que ele tinha de 48 horas para pagar ou garantir a execução. Então, o juiz está autorizado a usar o Sisbajude imediatamente após o escoamento desse prazo, de ofício ou a requerimento da parte, né? Então, o uso desse sistema, uma vez que os bancos, né, o sistema responda que existe um valor disponível para bloqueio, né, a Justiça então determinará que se faça o bloqueio e a transferência desse valor para uma conta judicial, não para uma conta em estabelecimento oficial. Esse tipo de bloqueio, né, esse tipo de situação, a partir do momento que o bloqueio é efetivado, até o momento a parte ainda não sabe que o bloqueio foi feito. Ela vai saber apenas quando for tentar movimentar a conta e perceber que o valor está bloqueado, determinado valor está bloqueado. Então vai tirar o extrato e perceber que tem um bloqueio judicial nesse extrato. Então isso acontece sem que a parte seja comunicada com antecedência. Depois que o bloqueio for feito, é que a parte será intimada para ser cientificada do bloqueio, e a partir do momento em que esse bloqueio for feito, ela terá o prazo então de 5 dias também para apresentar embargos de execução. Então, a sistemática do bloqueio é essa: uma vez que a parte não usa da faculdade que poderia utilizar de garantir a execução lá
nas 48 horas seguintes à citação, o juiz está autorizado a fazer essa devassa no seu patrimônio, e tudo isso sem o conhecimento da parte, né? A parte desse fez qual o prazo, não fez nada, agora a justiça está autorizada legalmente a promover as medidas executivas de ofício a requerimento, bloqueando bens, né, ativos financeiros que existem em nome da executada. Né? Isso também pode acontecer no que diz respeito ao sistema Renajude, né, para bloqueio de veículos, o sistema Infojude para bloqueio de ativos que constam nas declarações de imposto de renda, né, informadas à Receita Federal. Então, esses sistemas e outros tantos que estão aí em fase de teste, né, em fase de aperfeiçoamento, a Justiça pode lançar mão para rastrear patrimônio que existe em nome do executado para forçá-lo a cumprir a obrigação, já que no prazo de 48 horas que a legislação lhe concedeu, pelo artigo 880, essas obrigações não foram cumpridas. Então vamos verificar aqui como é que funciona, vamos ter aqui um termo de emissão da ordem agora do bloqueio. Como é que funciona a tela do sistema Sisbajude e também do sistema Renajude, para que nós tenhamos uma ideia de como esses sistemas funcionam na prática. Então, o sistema Sisbajude, ele é um substituto do antigo convênio Bacen-Jude, que era o convênio Banco Central Judiciário, agora assumido aqui pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, esse sistema ele permite que os juízes façam rastreamento de ativos financeiros depositados na rede bancária, e a partir disso é possível fazer o bloqueio, chamado bloqueio online, em contas, não só contas, mas também investimentos que os indivíduos detenham no sistema bancário nacional. Então, aqui nós temos um exemplo de ordem de bloqueio. Então, a juíza aqui, na execução movida pelo senhor Edson, a juíza emitiu uma ordem para rastrear o valor, o nome do executado, o valor bloqueado, 13 mil e poucos reais. E aqui são os bancos em que o executado teve ou tem contas bancárias, para verificar nesses bancos se nós temos saldo suficiente para cobrir a execução. Então aqui é uma tela de ordem de bloqueio, um bloqueio que é emitido por login e senha do magistrado. E aqui nós temos a tela de resposta. Então, depois de emitida a ordem, vamos verificar a resposta que o sistema nos dá. E aqui o valor de 13.600 e alguma coisa só foi bloqueado R$ 64,00. O primeiro banco, o réu não tinha saldo positivo. No segundo banco, o réu não tinha saldo positivo, o Bradesco. Na Caixa Econômica tinha R$ 64,68 que foi bloqueado. Banco do Brasil, o réu não tinha saldo positivo, e no Banco Safra também não, e no Banco do Nordeste até que tinha, mas já houve o bloqueio anterior, de uma execução anterior do saldo do Banco do Nordeste, de modo que não foi possível satisfazer essa nova execução. Então, o sistema Bacen-Jude permite uma varredura no sistema bancário nacional, com o objetivo de encontrar ativos financeiros depositados no sistema bancário para efetuar o bloqueio pelo judiciário. Lembrando que esse bloqueio, uma vez efetuado, a parte deverá ser intimada de que o bloqueio foi realizado, porque até esse momento ela não sabe que o bloqueio foi feito, e a partir da intimação da parte ela terá 5 dias para, se quiser, embargar a execução. Temos aqui também a opção de rastreamento de bens pelo ambiente Renajude. O Renajude. Então, o Renajude aqui é a restrição de veículos automotores, é um convênio com o Denatran, e aqui nós temos é possível fazer algumas modalidades de restrição. Aqui nós temos 2 casos numa tela só, que nos auxilia para entender a situação, né? Esse caso aqui, por exemplo, esse veículo, aqui está o nome do veículo, Fiat Uno Mille, a placa JSS, eu cobri o restante da placa. Então, essa executada, ela estava com o veículo com restrição de circulação, ou seja, se ela fosse parada em qualquer blitz, o veículo poderia ser retido, né, por conta dessa restrição de circulação. Depois ela peticionou ao juízo pedindo para liberar a circulação, porque no veículo de uso da empresa para fazer o serviço da empresa. Então o juízo reconsiderou a decisão de retirar a restrição de circulação, determinou que a servidora, portanto, a servidora Kathleen aqui, ela fizesse a retirada da restrição de circulação, porém mantivesse a restrição de transferência. Então esse veículo ele vai poder retornar às ruas, circulando regularmente, sem receio de
algum tipo de retenção pela autoridade de trânsito. No entanto, ele não poderá ser alienado, né? Então, registrada a restrição de transferência. Esse veículo estava proibido de circular e agora ele está liberado para circular, porém proibido de ser transferido. Então, tem que o nome da restrição, transferência. Então, o RENAJUDE permite a inserção de restrição tanto de circulação quanto de transferência. Nesse caso aqui, o juiz entendeu que circulação realmente seria uma pena muito gravosa para a executada, acabou então acolhendo aí a justificativa da executada para retirar a restrição de circulação, como consta aqui, né, retirar a restrição de circulação, porém manter a restrição para transferência, tudo isso feito, né, na mesma tela aqui, documentado devidamente nos autos. Então aqui nós temos o ambiente RENAJUDE, lembrando que RENAJUDE e CISBAJUDE são apenas dois de diversos sistemas que o judiciário tem à disposição para eventualmente rastrear bens e efetuar constrição judicial sobre os bens do executado na execução trabalhista. Outra possibilidade viável na execução trabalhista também, né, é a utilização do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Né? Esse incidente hoje tem assento aí legislativo no artigo 855-A da CLT, artigo que foi acrescido ao texto seletista pela reforma trabalhista de 2017. Então, esse dispositivo, né, essa previsão legal da desconsideração, ela pressupõe, então, a importação ao processo do trabalho dos requisitos da desconsideração que constam no Código de Processo Civil, né, nos artigos 133A, 137 do CPC. Né? Então, esses dispositivos eles acabam tendo aplicabilidade direta ao processo do trabalho, por conta aí dessa remissão expressa que o artigo 855-A da CLT faz. Então, uma vez que se constate que o executado não tem bens para garantir, para suprir o pagamento da execução e que se perceba, né, a utilização dessa pessoa jurídica para frustrar a quitação do débito, para frustrar, né, o adimplemento da obrigação, então a parte interessada pode deflagrar a abertura do procedimento, né, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Esse incidente ele vai ser autuado, né, como uma espécie de processo incidental no PJE, tem um campo específico no PJE para isso, né, para a autuação de novo processo incidental. Então você cadastra a petição em que se requer a instalação do incidente, faz remissão ao processo de origem, né, e pode então instaurar esse incidente por petição, indicando aí, né, quais são os fundamentos pelos quais, nesse caso concreto, mereceria, né, a executada ter a sua personalidade jurídica desconsiderada. Chama atenção que se trata de uma desconsideração e não de uma desconstituição. Tá? A pessoa jurídica não deixa de existir, o juiz não vai mandar cancelar o CNPJ, não vai mandar dar baixa na junta comercial, nada disso. A pessoa jurídica continua existindo na receita, na junta comercial, enfim, para todos os fins a pessoa jurídica continua existindo. O que no caso concreto não vai ter mais, né, é a insistência da execução naquele CNPJ. Né? Vamos tentar direcionar agora a execução para os responsáveis legais por aquela pessoa jurídica, né? Para os sócios, administradores, enfim, presidentes, se forem associações. Né? Então, vamos direcionar a execução para os responsáveis legais por aquela pessoa jurídica. Então, a execução vai deixar de ser feita pelo CNPJ e vai passar a ser feita e direcionada ao CPF. Então, nessa petição de incidente, né, a parte vai requerer a citação do sócio ou dos sócios da pessoa jurídica para que eles venham aos autos se defender, né, e eles então terão o prazo para apresentar a defesa. Também é possível realizar audiência de conciliação, de instrução e julgamento nesse incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto o incidente tramitar, né, enquanto o juízo não decide se deve desconsiderar ou não a personalidade jurídica, o andamento do processo principal fica suspenso. Agora, é possível, né, conforme aqui a própria CLT prevê, né, é possível então que o juiz dê uma medida na tutela de urgência para assegurar, né, para que se assegure temporariamente a desconsideração, para que se assegure temporariamente a constrição de bens da pessoa física até que se termine o julgamento do incidente da desconsideração. Então, embora a lei preveja a suspensão do andamento do processo principal, enquanto esse incidente estiver em curso, é possível ao juiz
concedendo a tutela de urgência para determinar que o processo continue caminhando a si mesmo, né, enquanto o incidente tramita em paralelo, porém ali atrelado aos autos principais. Então esse incidente é viável no processo do trabalho e vai seguir então aqui a dicção, né, os termos aqui do artigo 855A da CLT. Desta vez vamos verificar uma determinação do juízo para a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica conforme o artigo 855A da CLT. Nesse caso aqui, então, a parte reclamante diligenciou bens em nome da pessoa jurídica. Segundo a reclamante, não foram encontrados bens passíveis de penhora. A reclamada não tinha bens que cobrissem o valor da execução. Então, o reclamante requereu que fosse desconsiderada a personalidade jurídica da parte executada. Lembrando que a desconsideração não é desconstituição, então o juiz apenas vai passar por cima do CNPJ para procurar os CPFs de quem conduz a sociedade. Existe uma discussão no processo de trabalho que está no TST e que ainda está pendente de definição de tese quanto a recurso repetitivo, que é a questão da aplicação da teoria, maior ou menor para desconsiderar a personalidade jurídica. A jurisprudência trabalhista tem admitido o uso da teoria menor, ou seja, do CDC, em que basta que não haja patrimônio suficiente para que se avance no patrimônio dos sócios, ao passo que o Código Civil exige na teoria maior que haja demonstração de abuso ou de fraude. Então, no processo de trabalho, tem sido aceita a teoria menor, então basta que se demonstre, independentemente de uso fraudulento ou não do CNPJ, basta que se demonstre a inexistência de bens para cobrir a execução, que será viável a adoção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E aqui que foi o caso, né? A reclamante requer a inclusão dos sócios do argumento de que a parte reclamada não possui bens passíveis de penhora. Então veja que não tem nenhum tipo de alegação quanto a abuso ou fraude. Simplesmente não tem patrimônio a reclamada, a executada para cobrir o valor da execução e, portanto, o juízo vai determinar a abertura do incidente. Então ele manda verificar que através do JUSEB, que é a Junta Comercial do Estado da Bahia, ou do SERPRO, o quadro societário executado. Então, até o momento, ninguém sabe quem são os sócios dessa pessoa jurídica. O juiz não sabe, o reclamante não sabe. Então, vai ser necessário verificar através de documentação oficial da Junta Comercial ou do SERPRO, que alimenta o sistema da Receita Federal, qual é o quadro societário da executada. E depois de descoberto quem é o quadro societário da executada, os sócios serão incluídos no polo passivo da demanda, como executados também. E depois os sócios serão notificados para se manifestarem e, se for o caso, apresentarem defesa e requererem provas no prazo de 15 dias. Então, aqui a determinação do juízo para abrir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, basta que o reclamante faça o requerimento, demonstrando que, apesar de todos os esforços, não foi possível encontrar bens para subexecução. O juízo vai levar em conta essa argumentação e vai determinar a abertura da desconsideração da personalidade jurídica, viabilizando que os sócios possam produzir provas e apresentar defesa, negando o porquê eles não deveriam constar como executados e, eventualmente, indicando bens que sejam passíveis de penhora da própria pessoa jurídica para evitar que o patrimônio pessoal deles, sócios, venham a sofrer algum tipo de restrição. Então, o juízo vai apreciar do requerimento do reclamante versus a defesa dos sócios, quem tem razão, e se eventualmente a defesa dos sócios vier a ser rejeitada, a execução procederá dos mesmos moldes que nós vimos anteriormente, ou seja, para o juiz que entende que é para aplicar o artigo 880 da CLT, na sua integralidade, vai determinar a expedição de mandado portado por oficial de justiça para citar os sócios, para que eles paguem ou garantam a execução em 48 horas, sob pena de penhora, ou se o juiz entender que deve ser aplicado 503 do CPC, haverá um despacho, uma determinação simples nos autos, que será a intimação divulgada no diário, direcionada ao advogado dos sócios constituídos nos autos. Lembrando que se os sócios se defenderam aqui, provavelmente já teriam advogados nos autos. Então, o nome desse advogado vai ser feita a intimação para que os sócios, em 48 horas, paguem a dívida ou garantam a execução, sob pena de penhora.
Então é assim que funciona o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Nós ficamos por aqui nesse primeiro vídeo em relação à execução. No próximo vídeo vamos ver toda a estruturação da defesa do executado. Nesse vídeo aqui nós nos concentramos na questão da abertura da execução e nas maneiras que o judiciário tem de avançar no patrimônio do executado. E agora vamos ver como é que o executado pode se defender no próximo vídeo da nossa série, aqui do curso de Prática Jurídica Trabalhista. Até lá!